Olá, oitavo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, hoje na nossa aula de ciências a gente vai iniciar o livro 4 do SAS. No livro 4 a gente tem a unidade que vai falar sobre a Terra e o Universo. Nesse ano a gente já conversou sobre matéria e energia e sobre seres vivos e evolução. E agora a gente vai conversar sobre o planeta em que nós vivemos. E não só sobre o nosso planeta, mas também sobre um sistema maior, ou seja, sobre os outros planetas também do sistema solar. A gente vai descrever as fases lunares, como se formam os eclipses, tanto solar quanto lunar. Descrever os movimentos, tanto de rotação quanto de translação da Terra. Entender e identificar os fatores que vão determinar as estações do ano. Perceber a diferença entre tempo e clima, que a gente quase sempre confunde isso aí, né? Avaliar como são feitas previsões do tempo, quais são os equipamentos que são utilizados para isso e também identificar as relações entre os climas mundiais e os fatores climáticos. A gente vai começar a conversar sobre isso agora nesse fim de ano e vai continuar conversando sobre isso no começo do ano que vem. Você já reparou que a nossa alimentação é influenciada pelo clima? Gente, a nossa alimentação se baseia em frutas, legumes, grãos, ou seja, em produtos vegetais. E as frutas e os legumes, eles são influenciados o seu crescimento e amadurecimento pelas estações do ano. A gente sabe que para ter uma alimentação saudável, a gente precisa consumir frutas e legumes porque eles são fontes de vitaminas, de minerais, de fibras e quanto mais variedade, melhor. Você tem alguma preferência de frutas e legumes? Qual é o que você mais gosta? Você já percebeu que em algumas fases, algumas épocas do ano é mais fácil de encontrá-lo nos mercados? Em outras, não. Por que será que isso acontece? Como que as estações do ano podem influenciar nisso? E por que será que em diferentes regiões do nosso país a gente vai ter diferentes ofertas de frutas, legumes e verduras? Tem frutas que crescem muito bem no norte e nordeste do nosso país, mas que não crescem aqui na nossa região. Uma das melhores formas de se consumir, as frutas e os legumes é observando a sazonalidade. O que é esse negócio de sazonalidade? É o período do ano em que eles costumam crescer e amadurecer naturalmente. Por exemplo, se você gosta de uva, você já deve ter percebido que a uva amadurece no verão. Tanto é que a gente tem bastante uva perto do Natal, não é mesmo? Existem outras frutas e legumes e cada uma tem a sua época do ano que é mais abundante. Algumas são abundantes durante o ano todo. Mas dê uma procurada aí. Qual é a fruta que você mais gosta ou legumes que você mais gosta e qual é a época do ano que é mais fácil de encontrá-la, gente? E será que existem outros fatores naturais que influenciam no crescimento e amadurecimento dessas frutas e vegetais? Para isso, a gente vai precisar entender primeiro aonde que nós vivemos. Virando a página aí, nós damos início ao capítulo 14, que chama Sistema Solar, Terra e Lua. Tá lá na página 4. Gente, se alguém te perguntar seu endereço, logo você vai falar a rua, o número da sua casa, Se tiver apartamento, o número do apartamento, o bloco, o bairro, a sua cidade, o país e pronto. Ninguém precisa falar que a gente mora no planeta Terra, não é mesmo? Mas agora que a gente está entendendo mais que a gente faz parte de um universo, a gente tem que entender que a Terra faz parte de algo maior. Então, se a gente fosse falar sobre continuar o nosso endereço para a gente localizar onde a Terra estava, a gente poderia falar que o endereço da Terra é mais ou menos assim: Rua dos Planetas Rochosos, número 3, Sistema Solar, Via Láctea. Porque a Terra é um planeta rochoso, a gente vai ver as diferenças dos tipos de planetas. Ela é o terceiro planeta mais perto da estrela central, que a gente chama de Sol. Ela faz parte do Sistema Solar
que seria tipo bairro, e o sistema solar faz parte da Via Láctea, que seria a cidade, então, que a Terra está localizada. Gente, a Terra, então, a gente vai precisar conhecer um pouco sobre ela nesse capítulo aqui. A Terra faz parte do sistema solar. E a gente já aprendeu o sistema solar no Fundamental 1. Tem o Sol no meio, que é a nossa estrela, e os planetas em volta. Mas, gente, será que é só isso o sistema solar? Só o Sol no meio e os planetas em volta? Não, gente, não é só isso. O sistema solar é formado sim por uma estrela central que recebe o nome de Sol, mas ele é formado por milhares de corpos celestes presos à estrela central por forças gravitacionais. Esses corpos celestes são chamados de astros e eles são mais conhecidos por planetas, satélites naturais, meteoroides, meteoros, meteoritos e cometas. Ou seja, não é só o Sol e os planetas, né? Bom, a estrela, a gente sabe, são os corpos celestes que emitem luz própria. O nosso exemplo de estrela no sistema solar é o Sol. Os planetas, eles são astros que não têm luz própria e eles vão girar em torno da estrela central. No caso dos satélites naturais, eles são corpos celestes que giram em torno de um planeta e eles também não têm luz própria. Um exemplo de satélite natural que nós temos é a Lua, que gira ao redor da Terra, que é um planeta, e a Lua não tem luz própria. O que são os cometas? Os cometas são corpos celestes formados por gelo e rocha, e eles vão ficar girando ao redor da estrela, mas de forma irregular, não tem um trajeto, forma irregular. Nesse caso de meteoroides, meteoros, meteoritos, tudo isso, sim, gente, os meteoroides, eles são partículas sólidas no espaço, que quando eles entram na atmosfera, por conta do atrito, eles se incendeiam e acabam emitindo luz. Quando eles estão na atmosfera e se incendeiam, eles são chamados de meteoros. E quando eles caem na superfície da Terra, agora sim eles são chamados de meteoritos. Então, os meteoroides, os meteoros e os meteoritos são feitos da mesma coisa, depende de onde eles estão. Se estão no espaço, meteoroides. Se eles entraram na atmosfera terrestre e se incendiaram, são os meteoros. Se eles atingiram a superfície da Terra, então são os meteoritos. E sobre a formação do sistema solar, gente, tem várias teorias. A teoria mais aceita que a gente tem hoje, você pode ver a ilustração de como foi essa formação na página 5. O que aconteceu? Há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás existia uma nuvem constituída por gases e por poeira. E a ciência aceita que essa nuvem, chamada de nebulosa, girava em volta de si mesma. E por conta da força, do próprio peso, da gravidade, ela foi se achatando, 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 até que formou então o nosso sistema solar. É assim que acredita que o nosso sistema solar foi formado. E é lógico, né, gente? Não existe só o sistema solar. Existem milhares de outros sistemas que estão reunidos nas galáxias. Vocês já devem ter ouvido falar de galáxias aí. Então, se a gente for falar de galáxias, galáxias é um aglomerado de estrelas, planetas, cometas, asteroides, poeira, gases cósmicos, vários corpos celestes, todos unidos por uma força gravitacional, né? Então, por isso que ela fica naquele formato, assim, em espiral, por causa da força gravitacional que está atraindo tudo ao centro. A galáxia que a gente vive, então, se chama Via Láctea e ela tem mais de 200 bilhões de estrelas que o ser humano conseguiu, né, localizar. Apresenta esse formato espiral com braços e em um dos braços está o sistema solar. O sistema solar está localizado a 28 mil anos-luz do centro da Via Láctea. Então, você fala assim, nossa gente, mas como assim 28 mil anos-luz?
Mas qual que é o tamanho também da Via Láctea? A Via Láctea tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz. Então a gente está mais perto do centro do que da borda, né? Para a gente ter uma noção, a distância entre a Terra e o Sol é de 8 minutos-luz, ou seja, a luz do Sol demora 8 minutos para atingir o planeta Terra. Então, quando a gente fala ano-luz, ele é a unidade que usa para medir a distância entre as estrelas. Então, o ano-luz corresponde aí a 10 trilhões de quilômetros. Gente, um ano-luz, 10 trilhões de quilômetros. Nós estamos a 28 mil anos-luz do centro da galáxia. Gente, eu peço que para finalizar essa aula, vocês leiam o texto do Para Ir Além, que vai falar sobre o tempo e a distância, como é feito para medir o tempo e a distância, quando a gente está falando de universo, porque é gigantesco, né? E o homem precisou, então, utilizar outras medidas que a gente não utiliza no nosso dia a dia. E na próxima aula a gente vai conversar sobre os movimentos dos planetas ao redor do Sol. A gente se vê então na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!